Você sabe qual o hábito mais importante que, se você manter todos os dias, isso muda a sua vida? Muitas vezes a gente quer colocar rotinas novas, a gente quer criar novos hábitos, só que a gente se esquece do hábito principal que vai desencadear uma mudança em todas as áreas da nossa vida. Se você quiser saber qual é esse hábito, fique aqui nesse vídeo que eu vou te contar tudo direitinho. Bom dia, pessoas queridas, para mais um momento das nossas manhãs produtivas, em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus. Quantas vezes a gente quer cultivar hábitos e a gente acaba não sabendo qual hábito principal que a gente pode cultivar que vai ajudar todos aqueles demais que muitas vezes a gente não consegue. Tem pessoas que querem perder o hábito de fumar, de beber, ou querem emagrecer, ou querem colocar um hábito novo de acordar mais cedo, de dormir mais cedo, e elas não conseguem fazer. A gente começa os primeiros dias animado, cheio de empolgação, e com o tempo aquela nossa energia, aquela nossa vontade vai parando. Até porque a gente às vezes não consegue resultados rápidos e a gente queria que tudo fosse rápido, que num estalar de dedos a gente pudesse estabelecer um novo hábito, e a gente acaba desanimando. Mas a gente precisa aprender a colocar na nossa vida aquilo que é prioridade. E o maior hábito que a gente pode colocar na nossa vida todos os dias e que vai ajudar em todas as outras áreas é o hábito de orar. É o hábito de colocar Deus, colocar Jesus em primeiro lugar na nossa rotina. Em Lucas 11, o próprio Jesus nos ensina a orar. Porque muitas vezes a gente não sabe como orar. E Jesus nos ensina, isso está na Bíblia. E eu muitas vezes também não havia percebido isto. E ele nos ensina exatamente como orar. Só que não adianta a gente fazer uma oração rápida, com pressa, estando a mente cheia de preocupações. A gente precisa orar de todo o nosso coração, para que Deus, para que Jesus perceba que realmente a gente está colocando todo o nosso amor, toda a nossa intenção, e que não passam de palavras sendo proferidas, repetidas, e que não tem nenhum sentimento, nenhuma intenção por trás. E aconteceu que, estando a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Ou seja, mesmo os discípulos que andavam com Jesus, que viam ele orando tantas vezes, eles não sabiam como orar. E eles pediram para que Jesus ensinasse. E Jesus falou: quando orardes, dizei: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos cada dia o pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Não é assim que a gente ora? Mas será que a gente está fazendo isso de coração? Será que a gente está colocando toda a nossa intenção? Será que tudo aquilo que a gente faz, a gente santifica o nome de Deus? Será que quando a gente fala, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, por trás a gente não está reclamando porque as coisas não aconteceram como a gente queria, que a gente fez um plano, que a gente orou, que a gente pediu e as coisas não aconteceram como a gente queria, mas sim de acordo com a vontade de Deus? Você já parou para pensar nisso quando você está orando? E uma outra coisa muito importante: quando a gente pede para Deus perdoar os nossos pecados e a gente se compromete
a perdoar as outras pessoas também? Será que a gente está fazendo isso no nosso dia a dia? Muitas vezes a gente perdoa aqueles pesos que ficaram lá no passado, de pessoas que passaram por nossa vida e deixaram mágoas. A gente faz um ritual de perdão para descarregar aquele peso, aquela culpa. Isso é muito necessário, porque a culpa e esse peso de não perdoar, isso nos prende, acaba nos prendendo, nos aprisionando. Só que no dia a dia, o tempo todo, a gente vai errar e as pessoas vão errar com a gente. Será que a gente perdoa? Ou será que você sai de manhã, você faz essa oração linda do Pai Nosso e quando você pega o teu carro, você sai e alguém de repente te fecha num cruzamento e daí você pega e xinga a pessoa, você fica com raiva, você não perdoa, sai falando para todo mundo. Então o perdão é um exercício diário que a gente precisa fazer. Tanto perdoar as nossas ações quando a gente erra e a gente não ficar se martirizando, como perdoar o outro. Então não adianta a gente orar essa oração tão linda que Jesus nos ensinou se o tempo todo a gente não está fazendo o que está na oração. Então a oração é algo para a gente fazer durante todo o dia, o tempo todo, mas vivenciando aquela oração que a gente faz pela manhã, vivenciando de verdade. Isso não é fácil, porque a gente está sempre correndo o risco de errar, de pecar, não é simples, mas a gente precisa se vigiar o tempo todo, para que a nossa oração seja sincera. E quando a gente coloca uma rotina todos os dias de oração nas nossas vidas, esse hábito que a gente cultiva vai transformando todas as áreas da nossa vida. Como que a gente quer que algo seja transformado, que algo mude, se a gente nem sequer consegue muitas vezes cultivar aquele hábito de 10 minutos de oração, de meditação, de falar e de ouvir a voz de Deus? Não há como a gente conservar bons hábitos se a gente não consegue conservar o hábito principal, que é de estar em oração, de meditar sobre a palavra de Deus. De repente ler um versinho que seja da Bíblia todos os dias e ficar o dia todo repetindo aquele versículo para ver de que forma a gente está aplicando na nossa vida. Porque a gente precisa orar, ler a palavra, refletir sobre a palavra e aplicar nas nossas vidas. E se a gente não consegue manter esse hábito tão simples, os outros hábitos, a gente também não vai conseguir. E tem outra coisa que a gente pode fazer também, além de agradecer, além de orar, a gente pode pedir para que Deus todos os dias nos ajude a cultivar bons hábitos. E você pode colocar aqueles hábitos que você quer mudar. Coloca na tua oração. Leva para Deus, pede para Jesus te dar força e coragem para você não cair naquelas tentações, para que Ele te livre do mal. A gente pode fazer isso. E quando a gente coloca o hábito da oração e coloca todas as nossas intenções ali, todos os dias, a gente vai adquirindo bons hábitos, a gente vai aplicando na nossa vida aquilo que a gente aprende na palavra de Deus, nas nossas orações e nas nossas meditações. Porque nada adianta a gente orar e a gente não perdoar, orar e não aplicar na nossa vida aquilo que está na oração. Afinal, essa oração é tão simples, praticar ela é que é mais difícil. Mas a gente pode, se a gente cultivar uma rotina todos os dias. Quanto mais a gente aumenta a nossa intimidade com Deus, quanto mais a gente aprende, mais Ele nos ensina, mais Ele nos disciplina e nos ajuda a cultivar bons hábitos. Então, que tal a partir de hoje? Organizar a tua rotina para tirar espaço para estar com Deus e cultivar essa disciplina. Se você de repente não consegue sozinho, você pode fazer oração todos os dias. Coloca a mão no teu coração e fala: Deus, Jesus, muito obrigada por me disciplinar dessa palavra. Muito obrigada por me ensinar. Realmente,
eu preciso melhorar muitos hábitos, mas eu te peço, Jesus, para que me ajude a me organizar, a organizar o meu tempo, a dormir mais cedo, a acordar mais cedo, para ter um momento de qualidade contigo e assim cultivar esse hábito e me ajudar, Jesus, a ter bons hábitos em outras áreas da minha vida, bons hábitos na alimentação, bons hábitos no relacionamento com outras pessoas, bons hábitos na organização dos meus projetos e de deixar sempre um espaço na minha agenda para que eu possa descobrir os meus dons e talentos para te servir, Jesus. Desde já eu te louvo e te agradeço. Se você está gostando dessa série Manhãs Produtivas, em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus, curte esse vídeo, se inscreve neste canal e compartilha com todas as pessoas que você sabe que quer colocar novos hábitos na sua vida e não está conseguindo, porque Deus, Ele pode nos ajudar em tudo. E tudo que a gente pedir, se estiver de acordo com a vontade dEle, Ele vai nos conceder. Porque afinal de contas, qual é o pai que não atende o pedido dos seus filhos, não é mesmo? Fiquem com Deus e até amanhã.